Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Primeira Igreja Batista no bairro Ideal. Uma igreja repleta de fé, amor, confiança e dependência em Deus. Uma fé que tem colocado este povo de pé, firme e vigilante e sempre em oração. Afinal, foram tantas lutas, mas com toda certeza foram incontáveis vitórias. Hoje é dia de comemorar mais um aniversário. Aniversário é um marco no tempo entre o passado e o futuro. Não podemos nunca perder a história, pois com ela fortalecemos a raiz do presente e do futuro como um povo que tem marcado gerações. São 30 anos de existência, 30 anos realizando a obra do Senhor nesta localidade, trazendo o Evangelho genuíno, a palavra de salvação do Deus vivo, real e verdadeiro. Um trabalho que não nasceu no coração de homens, antes nasceu no coração de Deus. A primeira Igreja Batista no bairro Ideal fez e faz história. E como toda história tem um início, esta também tem. Para entendermos como tudo começou, vamos voltar no tempo, um pouco mais de 30 anos atrás. O ano era 1987 e os jornais da época anunciavam a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Ainda neste ano, ocorreria o acidente com o Césio 137 em Goiânia, provocando várias mortes no maior acidente radiológico do país. O então presidente José Sarney anunciava o lançamento do Plano Bresser. No esporte, Nelson Piquet torna-se tricampeão de Fórmula 1. É neste contexto nacional, no bairro de Realengo, irmãos da Igreja Batista de Moça Bonita estão focados e se unem para realizar um trabalho de missões. Sim, a primeira Igreja Batista no bairro Ideal nasceu de missões, ama missões e vive missões até os dias atuais. Realizaram então, no dia 13 de abril de 1987, uma segunda-feira, o primeiro culto, na Rua Alto Douro, número 60, na residência dos irmãos Avaí e Leci Pereira, com a presença de 26 irmãos, 10 visitantes e algumas crianças, tendo como pregador o então seminarista Joel da Silva Siqueira. Este foi só o primeiro de muitos realizados naquele endereço. O grupo de irmãos realizavam multirões missionários. O primeiro aconteceu no dia 15 de junho de 87. Realizavam evangelismo em praças da localidade, estudo nos lares e projeções de filmes evangelísticos. Aliás, missões sempre foram prioridade na vida da igreja. Quantos cultos ao ar livre, muitas visitações e discipulados. Hoje, a igreja trabalha com a agência missionária Eu Escolhi Agir, uma organização missionária que prepara e envia adolescentes e jovens para o campo missionário. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está
está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Voltando a 1989, os irmãos continuavam demonstrando o amor de Deus, certos de que o Pai Celestial providenciaria tudo quanto fosse necessário. Neste momento, a igreja precisava de endereço, e a benção veio com a compra do primeiro terreno na rua Castelo de Guimarães, no dia 28 de dezembro de 1989. O lançamento da pedra fundamental foi realizado no dia 23 de janeiro de 1990, e no dia 9 de março de 91 aconteceu o culto de inauguração da Congregação Batista Ideal. Após 1 ano e 3 meses como congregação, ocorre o reconhecimento como igreja. Nasce então a primeira igreja batista no bairro Ideal. O culto de organização foi um dia muito festivo, com muitos convidados, inclusive da Igreja Mãe, a Igreja Batista de Moça Bonita. A nossa igreja foi fundada com 59 membros, tendo como primeiro pastor o pastor Joel da Silva Siqueira, que lembra com carinho de cada etapa vencida. Meus amados irmãos, que alegria poder participar desse aniversário da primeira Igreja Batista no bairro Ideal, 30 anos, que bênção, irmãos. E aqui o privilégio de poder relembrar os fatos iniciais. O profeta Jeremias escreve lá no livro de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E Lucas, quando escreve lá o seu evangelho, Lucas capítulo 1, ele diz lá para o tal de Teófilo: rapaz, eu quero colocar em ordem todas as coisas que aconteceram para você conhecer tudo. E aí eu quero relembrar um pouco do início do trabalho. Olha, dia 13 de abril de 1987 começou o trabalho ali na Rua Alto Douro 60, porque um pouco antes uma família especial, a família Pereira, pediu carta para a primeira Igreja Batista de Moça Bonita e aí ofereceu o seu lar para um trabalho, um ponto de pregação. Meus irmãos, 26 crentes, vários visitantes, 10 visitantes, mais crianças participaram do primeiro culto. E olha o privilégio, o seminarista Joel, eu na época fiz o primeiro sermão, a primeira pregação. Que alegria, irmãos, que bênção, que privilégio. Semana seguinte,
novo culto, na outra semana novo culto, e crentes, visitantes, crianças. Irmãos, o trabalho foi acontecendo, foi andando como se deve andar qualquer trabalho da obra do Senhor. Que privilégio! E aí o povo começou a se animar, o povo começou a ficar atento, e tivemos o primeiro batismo ainda no primeiro ano da dona Derli Ferreira. Olha, o primeiro batismo do então ponto de pregação. Começamos a juntar dinheiro para comprar uma propriedade, né? Estávamos ali na casa emprestada, né? Na garagem, bem trabalhado, os banquinhos, a cortina. Cada culto era especial. A gente fazia conferência na rua, irmão. A gente fazia na calçada, era benção. Os adolescentes lá de Moça Bonita, eles vieram fazer mutirão. A gente fazia mutirão missionário. Recebemos cruzada internacional dos americanos. Irmão, trabalhamos e Deus abençoou a obra. Procura um terreno aqui, procura um terreno ali. Irmãos, surgiu o primeiro terreno na rua Castelo de Guimarães. E aí negocia-se, vamos fechar o nosso tesoureiro. Olha só que coisa boa. Ele foi lá no banco para sacar o dinheiro da poupança. Ele sacou, e aí um irmão lá da igreja de Moça Bonita, olha que coincidência abençoada, se aposentou nessa época e chegou para mim e disse: olha, seminarista Joel, eu vou dar o dízimo da minha aposentadoria lá na sua congregação, a nossa congregação. E foi um dinheirão, irmãos. Então, olha, juntamos tudo, compramos o primeiro terreno na rua Castelo de Guimarães. E vocês não sabem da maior. O banco depois liga para o nosso tesoureiro pedindo para ele ir lá para conversar um negócio. Quando ele chegou lá, o banco tinha errado, irmão, deu dinheiro a mais. Até isso aconteceu. Nós devolvemos, é claro, parcelado, porque a gente não tinha mais dinheiro. Mas fizemos tudo certinho, foi erro do banco. Até o banco errou para ajudar a gente a comprar o primeiro terreno. Irmãos, de repente a gente vê um movimento atrás, a gente vê um movimento que estava fazendo um loteamento nos terrenos de trás, que eram terrenos vazios. Os irmãos Araújo estavam fazendo loteamento. Corre para juntar dinheiro de novo. Começamos a juntar dinheiro, campanha aqui, campanha ali. E aí, irmãos, nós percebemos que o loteamento não dava o lote certinho. Precisávamos de 2 lotes para poder juntar com o nosso, e ficava coladinho no nosso. Nós conversamos com a igreja mãe, Moça Bonita. Irmãos, nós conseguimos dar o sinal de entrada nos 2 terrenos, isso num prazo pequeno, e Moça Bonita assumiu as prestações. Que alegria, irmãos, que bênção, que coisa boa. E aí fizemos ali um salão pequeno para 100 pessoas, confortável, banheirinho, e começamos a fazer o culto ali. Depois, mais tarde, resolvemos fazer salas nesse espaço para 100 pessoas, e fizemos o culto no quintal. Cimentamos o quintal, cobrimos o quintal, e o culto foi no quintal. As pessoas passavam na rua, escutavam o coro, o louvor, a música, a pregação, os batismos, era tudo feito ali. Uma vez, olha vocês, uma senhora me chamou, pediu para eu ir lá na casa dela orar pelo marido dela, que estava com os pensamentos meio estranhos, meio de suicida. Irmãos, sabe o que eu descobri? Eu descobri que esse era o homem que na hora do culto ele passava e ficava lá na calçada, lá do outro lado da rua, olhando para a gente, escutando a música, ouvindo o sermão. Ele disse depois que aquilo segurou ele para ele não se suicidar. Esse homem se converteu, ele entregou a vida a Jesus, esse homem começou a seguir a Cristo. Meus irmãos, quantas experiências, até que no dia 20 de junho de 92, nós fomos organizados como igreja, com 59 membros ali, aí onde vocês estão, né? Onde a igreja se encontra. E tem mais uma bênção. Vocês sabem que quando nós compramos o terceiro terreno, o segundo terreno, e aí somaram 3, eu falando sobre isso lá na igreja mãe, olha, um casal recém-chegado na igreja veio conversar comigo. Ele era arquiteto, ela era engenheira civil. Sabe o que eles falaram? O seminarista Joel,
Nós vamos dar o projeto de graça para vocês. Aleluia! O projeto que está aí, que foi construído, foi dado como oferta pelo casal que chegou na igreja de Moça Bonita naquela época. Ai, irmão, Deus abençoou tanto. Nós começamos a obra e vocês estão continuando. Continuem firmes, não desistam, sirvam a Cristo, dediquem-se a Jesus, preguem o Evangelho, cuidem dos salvos e sejam o farol de Deus nessa região, no bairro Ideal, para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe vocês. Nós estamos iluminando aqui em Oswaldo Cruz, vocês iluminando aí em Realengo, para a honra e glória do Senhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Depois de tantas histórias e vitórias diante de Deus, chega a hora da despedida, e a igreja reconhece que cada degrau, que cada ovelha subiu, foi movido pelos conselhos e orações deste amado pastor. Olá, irmãos! Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da nossa igreja, certo? Bom, tudo começou com o seminarista Joel Siqueira, no culto feito no lar do irmão Avaí. Eles eram membros da igreja de Moça Bonita. O pastor, em seguida a sua ordenação, ele assumindo a igreja, a nossa igreja tornou-se uma igreja muito bem vista aqui. Nós fizemos vários trabalho nos lares. Ele era um pastor jovem, Então ele era muito amoroso, ele gostava muito de fazer visitas, e tínhamos muitos cultos nos lares, tínhamos ar livre, recenseamento em todo o bairro foi feito, todo o bairro, tanto do lado da Castelo de Guimarães quanto da Rua Fama, ok? A nossa igreja cresceu muito porque nós tínhamos um multiministério e abençoávamos a localidade. Nós tínhamos cursos de corte e costura, pinturas em vidro, flores, alfabetização de jovens e adultos. Então, com isso, a igreja ficou muito bem vista, aceita na comunidade. Nós tivemos a saída do pastor em 95, quando ele foi convidado e foi para a Igreja Batista em Oswaldo Cruz. Então esse é o relato do nosso primeiro pastor, seminarista, depois pastor Joel Siqueira.